Esse é o mundo que nós vivemos. Se ainda tem alguém aí com mentalidade de paz e amor que acha que as coisas vão melhorar, eu sinto te dizer, as coisas só vão piorar. Aí eu lembrei de uma escritura, mas na verdade eu li ela hoje e acho bem interessante, eu vou compartilhar aqui contigo. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, está no Novo Testamento, tá? Vamos lá. Além do mais, entenda isso. No Ashari Hayamim, ou seja, no fim dos tempos, surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres do que de Deus. E ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam o seu poder. Mais amantes dos prazeres que de Deus. Mais amantes dos prazeres do que de Deus. E ainda que mantenham uma forma de religiosidade exterior, que o copo por fora esteja bonito, ou seja, que fale palavras bonitas, convincentes e parece que fazem sentido, negam o poder de Deus, a palavra de Deus, o que Deus faz. É aquele famoso copo por fora tá bonito, mas por dentro é como se fosse um sepulcro, um túmulo cheio de podridão dentro. Antes que alguém levante a bandeira aqui do meu corpo, minhas regras, ou de que maternidade não é o que pensava, ou não era o que queria, vamos ter uma conversa séria, sincera consigo mesmo. Se despeça, tira, desvista, né? Todas as capas, as máscaras que você usa para o mundo e se enxerga como você é. Sem palavras bonitinhas, sem querer agradar a ninguém. Se enxerga como você é. O primeiro passo para a cura é enxergar que na gente não tem nada que presta. Nada que presta. Se você não tiver Deus aí, nem o Espírito Santo. Durante muitos anos da minha vida, se você me conheceu antes, você já deve ter me ouvido falar que eu não gostava de crianças. Nunca gostei, nunca tive intimidade, nunca tive afinco com crianças, nunca... Não era pra mim. Eu sempre dizia que eu não queria ser mãe. Eu não só dizia da boca pra fora. Eu acreditava mesmo que eu não queria ser mãe. Só que eu tomei uma decisão. E eu ia me curar em todas as minhas áreas. Para eu me curar, eu tinha que encarar. Eu tinha que fazer uma viagem interior. Credo, tá soando esotérico, né? Mas você vai entender. Eu tinha que olhar para dentro de mim, para lugares muito escuros e muito sombrios e muito doentes. Eu fui obrigada a encarar a realidade. Eu era realmente doente, mas eu era egoísta, eu era amante dos prazeres. Mas por fora tinha aquela roupagem de pessoa bacana, vivida, viajada, cultura enorme, conhecedora de várias nações, culturas, pessoas e etc. Comidas, tudo. Bastante conhecimento, sempre fui boa para falar, mas por dentro eu estava apodrecendo. Apodrecendo. Eu não tinha aquela noção de família. Eu fiz tudo o que eu podia fazer e tudo o que eu não podia fazer. E eu me adoeci. Eu apodreci por dentro.
a ponto de eu perder todo o sentido de viver. Todo. E eu fui obrigada a encarar isso de frente. Nunca é assim, né? Deus, ele respeita o nosso momento e ele conhece o nosso momento mais do que a gente mesmo, né? Que às vezes a gente acha que estou pronto e não tá pronto coisa nenhuma. Mas Deus conhece, então ele sabe como te apertar, sabe como te encurralar ali no cantinho da parede, não deixar você sair, sabe, ele sabe o momento. E demorei anos, hoje deve fazer 8 anos que eu tô nesse trabalhar. E muitas crenças que eu tinha na minha cabeça de que eu não era eu, não combinava comigo, eu não gostava. Não é que eu não gostava. O mundo estava dentro da minha cabeça. As coisas desse mundo estavam dentro da minha cabeça e me impediam de me amar, de amar a Deus e de amar o próximo. Me impediam de ser uma mulher, no sentido real de ser uma mulher. Independente de pensamentos machistas e etc., ou feministas, não. O papel de uma mulher, sem ter vergonha. Eu tinha muita vergonha desse negócio de cuidar de casa, de cozinhar, de cuidar de filho. Pra mim, no mundanismo que tinha na minha cabeça, que tinha sido implantado na minha cabeça, isso era um atraso, um absurdo, uma perda. E depois, no período desses 8 anos, eu gostaria de dizer que foi assim, mas não foi assim. Eu demorei muito tempo, nesses 8 anos, para encarar a realidade. O que eu achava que ia me fazer feliz, que era ter um emprego, ganhar super bem, continuar viajando o mundo inteiro, falando várias línguas, conhecendo várias nações, lidando com várias culturas diferentes, visitando lugares muito importantes, sentando em mesa com pessoas muito importantes, fazendo negócios ou coisas do tipo, era o que me faria feliz. E não era. Foi um castelo de cristal que foi se quebrando, ou seja, uma mentalidade foi se quebrando em 1000 pedaços, a ponto de eu achar, e agora? Ao ponto de chegar e falar, isso nunca me fez feliz, essas coisas antes nunca me fizeram feliz, porque eu ainda insisto em achar que isso é verdade? Eu ainda fiquei perdido um tempo, porque pra mim, da maneira que eu fui criada, da cultura que eu era envolta, das nações e tudo mais, e familiar e tudo, não entrava na minha cabeça como alguém poderia ser pleno, trabalhando pouco e cuidando de uma criança, para ela se desenvolver. Isso para mim era mas eu vou me anular, eu vou me perder nisso daí, nem sei fazer esse negócio. Não pense você que eu li livros de criações de criança nesse período, porque eu não li. A maioria das coisas que eu fiz e faço com a minha filha foi intuitivo. Intuitivo aqui coloca-se Deus, tá? Foi intuitivo e tem dado certo. Mas foi uma quebrança de mentalidade, de paradigma, de... É muito estranho falar isso, mas quem foi que falou que ficar em casa e cuidar do lar e dos filhos era um demérito? Quem foi que falou que criar, acompanhar o teu filho de pequenininho, a tua filha de pequenininho, sei lá, cuidar da sua casa, alimentar, ver crescer, florescer. De casamento não dá, já separei. Mas enfim, de cuidar da casa, afofar o ninho. Era demérito, era menos do que às vezes uma mulher que tem seu emprego milionário, seus doutorados, seus viagens para todas as férias, conhece o mundo inteiro. Quem botou isso na sua cabeça e na minha cabeça de que isso é a felicidade? Quem?
Só que esse negócio tá tão enraizado nas mulheres de hoje em dia, tão enraizado, que a maioria das mulheres que cuidam da casa, que não trabalham, que vivem para cuidar dos filhos, que não vivem, né? Mas assim, que cuidam dos filhos, estão infelizes. Se sentem menos, se sentem diminuídas, têm vergonha de falar que não trabalha quando senta com outras mães que trabalham. Tem vergonha, se sentem menos. Quando o marido fala alguma coisa, se sentem menos. Às vezes se sentem até sem vontade de retrucar porque se sentem menos. Esse é um dos maiores estragos que eu acho que o mundo fez com nós mulheres. Destruiu isso na gente. Não é demérito nenhum. Se você por algum motivo escolheu ou está cuidando da sua casa, dos seus filhos, faça isso com amor. Continua dedicando tempo a eles, desliga as telas para dar atenção para eles, passe tempo com os seus filhos. Se você tiver marido, cuide deles e respeite, obviamente, né? Não aceita ser maltratada nem nada, óbvio. Mas se veja como uma princesa escolhida. Você tá no caminho certo. Você. Eu não tô querendo criticar aqui as mulheres que optam por trabalhar e cuidar da carreira. Mas eu sei que é muito pesado para uma mulher cuidar bastante, investir bastante na sua carreira e cuidar da casa. Ou um lado ou o outro fica defasado. Fica defasado. O casamento geralmente não tá bom. Aí os filhos são negligenciados. Porque eu não sei o que acontece. Apesar de nós sermos multi-coisas, conseguimos fazer várias coisas, a mulher ela não consegue trabalhar super bem fora e cuidar bem do lar super bem. Não consegue. Essa fica defasada uma área ou outra. Ou a saúde dela também não dá. Eu sei que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, é difícil só um trabalhar, a renda é difícil, a comida tá cara, e as coisas vão piorar, tá? Vão piorar, nós estamos caminhando pro fim dos tempos, vai piorar. É difícil, mas às vezes reduzir o padrão vale muito mais. Tem 4 anos que eu tô suando para sustentar minha filha, eu que crio ela, então eu trabalho no período que ela está estudando. Então é bem contada as coisas, mas eu dedico o tempo que eu estou com ela, com ela. Minha filha tem 4 anos que a gente não vai pra praia, não viaja pra lugar nenhum. Ela não reclama. Por quê? Porque eu levo ela pra passear, levo ela pra brincar ao ar livre, levo ela pra fazer coisas que não gastem dinheiro. Dou o meu tempo pra ela e não só pra ela, pros amigos dela também. Eu sou daquelas que leva, a mãe que leva a cambada, levo todo mundo. E todos me respeitam e dou super bem. Nunca vejo minha filha nunca virou e falou: nossa, fulana ganhou boneca tal, ou fulana viajou pra Disney, ou fulana foi pra praia, ou fulana... Nunca. E eu sei que as amiguinhas fazem isso. Não todas, mas eu sei que os amigos fazem isso. Ela não se sente inferior. Primeiro porque ela é criança, segundo porque eu estou com ela. Isso mostra que a escolha que eu fiz de cuidar dela enquanto ela é pequena deu certo. Não tem me faltado comida, não tem faltado comida para ela, não tem faltado roupa. Não temos excessos, mas não tem nos faltado. Deus tem provido diariamente. E eu tô em paz, porque eu sei que eu tô no caminho certo. Mas isso demorou 8 anos. Minha filha tem 8 anos. Demorou 8 anos para eu entender isso. 8 anos. Eu amo ser mãe. E eu amo criança. Quem disse que eu não amo criança? Quem plantou essa ideia estúpida e maligna na minha cabeça desde pequena? De que ser mãe é um atraso? Quem plantou isso? Agora, se você, de novo agora, para as mães que trabalham, se ocupam muito. Eu sei que você precisa desse dinheiro para sustentar, sei que as coisas estão difíceis. Mas tem valido a pena? Será que reduzir o padrão de vida não vai te dar um pouco mais de alegria e paz e descanso? Desligar um pouco mais as telas e curtir os seus filhos, será que não vai te fazer mais feliz?
do que está sempre correndo atrás do rabo, parece que não chega a lugar nenhum, mesmo com bastante dinheiro na conta, mas vazia por dentro? Fica aí só uma reflexão.